Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Queridos, parece bobeira, mas na maioria dos cultos eu corro com as coisas e eu volto para casa muito triste quando eu não tenho a oportunidade de abraçar os irmãos, de pegar na sua mão, de te dar a paz. E quando acontece isso, parece uma coisa tão pequena, mas eu volto para casa muito feliz, cheio da presença de Deus. Porque quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. E a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Neste momento de adoração, de oração, antes de começar isso, eu quero que você cumprimente o irmão que está perto de você, dê uma palavra de bênção para ele, diga: esse culto é resposta de Deus para a sua vida. Talvez ele chegou aqui tão cheio de problema, tão cheio de luta. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nos colocamos diante da tua doce presença. O seu nome é acima de todos os nomes. Senhor, estenda a sua mão de poder neste lugar. Nós queremos ver a tua glória nesta casa. Nós queremos sentir a tua presença. Nós queremos ser envolvidos pelo poder do Espírito Santo. Senhor, venha neste lugar, Santo Deus. Venha nos tocar, venha fazer morada, venha derramar uma unção especial do teu poder, do poder do Espírito Santo nesta casa. Este lugar não é um lugar de brincadeira, mesmo sendo um lugar de felicidade. Nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos que a tua presença é santa e nenhum homem volta depois de estar na sua presença da mesma maneira. A tua presença transforma, a tua presença restaura. E tem pessoas que enfrentaram uma semana de lutas, enfrentaram umas semanas, Pai, de desafios, que nós apresentamos todas as famílias aqui. Eu apresento, Senhor, o irmão Carlinho que está pela live, e todos os irmãos que estão nos assistindo neste momento. E também os irmãos que estão aqui participando deste momento ímpar de oração. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Boa noite, paz seja convosco, amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor, que Ele possa trazer a resposta que você tem buscado nessa noite, amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Diga: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você crê nisso? Diga: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. Diga a Ele: seja o louvor.
porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Declare a Ele: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Diga: eu não adoro. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Todas as coisas. Feche os seus olhos nessa noite. Aleluia. Leve seu pensamento ao céu. Coloque a mão no céu. Em verdade, te adoramos. Erga o nome do Senhor, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te
nome dEle. Glorifique o nome dEle nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Meu querido, mais importante do que uma bênção, do que um objetivo a ser alcançado, é a sua salvação. Não que a bênção ou que aquele objetivo não são importantes, mas nós estamos falando de eternidade. É uma vida toda ao lado do Senhor. É eternidade morando no céu, ao lado do Senhor. Você já imaginou encontrar o Senhor face a face? Conversar com Ele face a face? É algo que a Bíblia diz que nem os ouvidos ouviram e nem os olhos viram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós estamos aqui de passagem. E nada mais é importante se você não tem essa salvação. O que adianta você viver o melhor dessa terra e perder aquilo que é mais importante na sua vida? Adore ao Senhor enquanto você pode. Louve ao Senhor enquanto você pode. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra
Aleluia. Hoje é uma noite de alegria, uma noite de estar na casa do Senhor. Vira para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: que a mão de Deus possa te acompanhar. Aleluia. Dá as palmas para o Senhor Jesus, amém? Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Vai te acompanhar. Mais uma vez para o Senhor Jesus. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Aplauda com alegria o Senhor, que o Senhor possa te acompanhar todos os dias, amém? Glória a Deus, podemos assentar. Você que vai consagrar o seu dízimo, você que vai consagrar a sua oferta, nós estaremos colocando aqui o QR Code para que você possa ofertar, dizimar em nome do Senhor Jesus. Queridos, a bênção de Deus na área da fidelidade, nas ofertas, nos dízimos, ela traz multiplicação. Pastor, a igreja vive se eu não dizimar, se eu não ofertar? É claro que vive, porque essa igreja, ela é movida pelo poder de Deus. A única questão é que quando a gente não toma essa decisão de fé, é a nossa vida que deixa de ser abençoada.
O Senhor é um Deus que multiplica tudo aquilo que a gente semeia, tudo aquilo que a gente faz. Mas a Bíblia diz que nós devemos semear por alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E existem 5 bênçãos na vida dos dizimistas. A primeira bênção na vida dos dizimistas e ofertantes fiéis é a provisão abundante. A Bíblia diz que Deus abriria as janelas do céu e derramaria bênçãos sem medida, sacudida, recalcada, transbordante. A segunda bênção é a repreensão do demônio devorador. Queridos, um povo que plantava tinha um inimigo, e esse inimigo era o gafanhoto. E o gafanhoto, quando ele chegava nas colheitas, ele destruía. E esse demônio, que representado pelo gafanhoto, ele é conhecido como devorador. Ele rouba a nossa finança. Ele não deixa que a pessoa prospere. Ele trabalha, mas não é próspero, não é feliz com aquilo que tem. A terceira bênção na vida do dizimista é a frutificação e prosperidade. Significa ser feliz. Nem todo mundo vai ficar rico, porém você pode ser feliz com aquilo que Deus coloca na sua mão. Outra bênção é testemunho de honra. As pessoas veem a fidelidade de Deus na sua vida. Os seus parentes, eles começam a questionar: por que ele ganha menos e tudo que ele faz dá certo? Por que na casa dele as coisas dão certo, não quebram? Deus abençoa, ele faz negócio, prospera, e tudo que ele faz, Deus abençoa. É porque ele é fiel ao dízimo, ele é fiel à oferta. E por último, o Senhor, ele abrirá as janelas do céu. Queridos, quando Deus prometeu abrir as janelas do céu, ele disse para Noé assim: Noé, prepare uma grande embarcação, porque eu vou mandar um dilúvio, eu vou abrir as janelas do céu. E houve tanta água, que ele olhou e perguntou: meu Deus, como pode? Coisa de 40 dias, Deus encheu todo aquele lugar de água. É quando Deus derrama uma bênção na sua vida, num período que você olha e diz: meu Deus, parece que as coisas mudaram da água para o vinho. Essa é a bênção na vida do dizimista e fiel. Antes deles passarem recolhendo, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, estenda a sua mão de poder e abençoe quem tem e quem não tem uma oferta. Que o Senhor esteja estendendo as mãos de milagre e fazendo todos eles prosperar. Porque eu sei, Senhor, que tem pessoas que ofertam, dizimam, que estão entregando seus votos diante do altar, porque eles veem, Santo Deus, que esta igreja é um terreno fértil para milagres, em nome de Jesus. Pode passar recolhendo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua oferta, que Deus abençoe seu dízimo, em nome de Jesus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir, eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitar. Glória a Deus. Senhor, nós abençoamos, Pai, estas crianças, e que eles possam, Senhor, crescer debaixo da Tua proteção e bênção e milagre, que eles venham ter a bênção geracional. Nós declaramos que eles serão como flechas lançadas ao alvo, eles vão além,
Nada vai barrar, parar, limitar, em nome de Jesus. Nós abençoamos em nome de Jesus. As crianças podem ir lá para a sala. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, sua casa e sua família, irmã Sônia. Em nome de Jesus. Queridos, nesse momento nós vamos fazer a oração dos milagres. Quem precisa de um milagre aqui nessa noite? Glória a Deus, precisa de uma cura. Nós vamos orar pela irmã Elza e o seu filho, para que Deus faça um milagre no lar. Nós vamos orar pela irmã Joana, que teve um AVC. Nós vamos orar pelo Vitor, que é filho da Michele, em nome do Senhor Jesus, que é primo das crianças, que teve uma queimadura muito séria. Em nome do Senhor Jesus, também precisa de um milagre. Nós vamos orar pela irmã Vera. Então, todos os cultos nós estamos fazendo a oração dos milagres. Se você quiser, no próximo culto, pode trazer o nome para que a gente apresente aqui diante de Deus, porque o Deus que faz milagres está neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Mesmo sentado, estenda suas mãos para cá. Senhor meu Deus e meu Pai, nós apresentamos estas vidas diante do Teu altar. E nós apresentamos todas as pessoas que estão aqui nesta noite, Senhor, precisando, Senhor, de um milagre espiritual. Ó Deus de poder, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus desta igreja, nós estamos neste momento ao Espírito Santo, invocando o Teu poder, e clamando por libertação, e clamando, Senhor, por cura, por restauração, por provisão, por milagres, Pai, que eles possam abrir as suas empresas. Eu oro pelo Malei, pela Edna, eu oro, Senhor, por cada filho seu, eu oro por pessoas que estão aqui, sonhando, Senhor, com o seu casamento, com a sua festa, com os seus móveis, sonhando, Senhor, com a realização, Senhor, profissional, espiritual, orando pela família. Ó Deus de milagres, nós estamos aqui e invocamos o Teu nome e a Tua presença. Nós declaramos: diabo, você não toca nesta casa, não toca nesta família, não toca neste lar. Nós colocamos diante do Senhor estes pedidos e declaramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor é um Deus de milagres, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você me dá 25 minutos da sua atenção hoje? Eu não vou precisar mais do que isso. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 26. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 26. A palavra de Deus diz assim: também o Espírito com letra maiúscula, está falando a respeito do Espírito Santo de Deus. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E eu quero pregar sobre o tema: a ação do Espírito Santo para viver debaixo das bênçãos geracionais. Queridos, estenda a mão para cá e ore para que Deus me use para falar com você, para que não seja a carne, mas que seja a voz de Deus ao seu coração.
Senhor Espírito Santo, que nessa noite a tua presença tome este lugar. Eles não querem ouvir o homem, eles querem ouvir a revelação do teu Espírito. Eles estão cansados de barulho, de movimento. Eles querem, Senhor, uma revelação que venha do céu. Eles querem saber que é o Senhor mesmo que está testificando, Senhor, a palavra que eles precisam. Eu creio, Senhor, que o Senhor está movendo a fé sobrenatural em nossos corações, nas nossas vidas. A nossa alma tem sede da tua presença. Venha falar conosco, em nome de Jesus. Podemos assentar, queridos. Queridos, nós estamos falando nestes dias a respeito de bênçãos geracionais. Repita comigo, bênçãos geracionais. E o que é bênção geracional? É a bênção que você passa para a próxima geração. Muitos anos na igreja, nós falamos a respeito de maldições hereditárias, maldições que passam de pai para filhos. Mas nós precisamos trazer ao nosso coração que também existe na palavra de Deus a bênção que passa do pai para o filho. A bênção que passa de geração para geração. Se a maldição alcança até a 4ª geração, a Bíblia diz que a bênção alcança 1000 gerações. E uma geração tem na sua base 70 anos. Então daria mais ou menos 70.000 anos de bênção. É isso que Deus tem para nós. Mas nós precisamos reivindicar essas bênçãos. Nós precisamos conhecer esse direito adquirido que Deus nos deu a todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, a todos aqueles que fizeram a opção de ter uma aliança com o Senhor. Quem aqui não quer ter a próxima geração melhor? Quem aqui não quer que seu filho seja uma flecha na mão de Deus, da qual você vai ser um instrumento para lançar? Eu sonho que vocês cresçam. Eu sonho que muitos tenham a sua empresa. Eu sonho que muitas pessoas se levantem como médicos, empresários, pessoas que vão frutificar, como engenheiros, construtores, pessoas que vão vencer na vida. Se esse é o sonho que eu tenho para a sua vida, eu imagino o sonho que você tem a respeito dos seus filhos. Porque ninguém colocou o filho no mundo para sofrer. Ninguém colocou o filho aqui na terra para colocar limites sobre este filho. O filho é flecha. E a flecha, ela nasceu para ser lançada. Você nasceu para ser lançado. Você tem que romper tudo aquilo que a sua família não rompeu. Você tem que vencer em áreas onde as pessoas que estão ao seu lado precisam olhar e dizer, mas espera aí. Ele não tem um pai rico, ele não tem uma família próspera. E como ele venceu? Porque foi o próprio pai que te lançou. Deus, ele te lançou, você era flecha na mão de Deus. Se você não teve uma família que trouxe bênçãos para a sua vida, humanamente falando, você foi escolhido por Deus para se levantar. E o próprio Deus disse, eu vou fazer uma aliança com ele e eu vou lançar a vida dele a lugares altos. Eu vou lançar a vida dele em lugares de conquista. E eu quero profetizar, irmãos, você vai chegar em lugares que você nunca imaginou chegar. Você vai vencer obstáculos que você nunca imaginou vencer. Você vai ser alguém que Deus levantou nesta terra, que as pessoas vão olhar e vão dizer, foi milagre que aconteceu na vida dele, foi Deus que operou na vida dela, foi a presença do Espírito Santo. Mas o que nós precisamos entender é que bênção geracional não é bênção imediata. Bênção geracional está ligada a uma bênção de semeadura. Tudo aquilo que eu plantar no presente, eu vou colher no futuro. O seu futuro não precisa ser definido pelas pessoas. O seu futuro pode ser definido por Deus. Deus chegou para Josué e disse, Josué, santifica este povo, tira o pecado da vida deles, porque amanhã
eu vou fazer maravilhas, eu vou fazer milagres. Então, o futuro não estava definido. O futuro poderia ser definido a partir do momento que Josué pensou, parou, ouviu a voz de Deus e Deus disse: olha, santifica o povo porque amanhã vai ter milagre, santifica o povo porque amanhã vai ser diferente, santifica o povo porque você vai ter vitória amanhã. Então tudo aquilo que você plantar hoje, debaixo da bênção de Deus, eu quero profetizar, você vai ter uma colheita extraordinária de bênção espiritual, de bênção material, de bênção emocional. Você vai viver áreas da sua vida onde você vai olhar e vai dizer: meu Deus, a bênção geracional é uma semeadura no presente. O que quer dizer isso? Que o sangue de Jesus hoje levante diante da sua vida um muro, para que você não colha consequências de uma vida que você não conhecia a palavra de Deus. Você não pode ser culpado por algo que você não conhecia. Você viveu uma vida lá fora, antes da presença de Deus. Você não era uma pessoa cautelosa com as suas dívidas, cautelosa com o seu casamento. Então você viveu na escuridão das trevas. Mas Deus está dizendo nessa noite: meu filho, para este seu passado, eu vou levantar um muro com meu sangue. Fica tranquilo, você não vai sofrer as consequências daquilo que você fez na ignorância. Porém, se você quiser viver uma bênção geracional, você precisa plantar hoje. Deus, ele vai entregar a sua vida, o seu coração, um terreno, queridos, preparado, limpo, restaurado pelo sangue de Jesus. Jesus pagou o preço, morreu naquela cruz, e naquele lugar era uma terra seca, mas que a Bíblia diz que quando ela recebe o sangue de Jesus, aquela terra seca começou a produzir, assim como é a sua vida. Antes de Cristo, eu não quero saber o que você foi, eu não quero saber o que você fez, mas se hoje você entregar o seu coração para Ele, Ele diz: aquele que está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então, irmãos, quando nós falamos de bênção geracional, eu tenho que me perguntar: o que eu preciso fazer hoje? Qual decisão eu preciso tomar hoje, para que o meu futuro e a minha casa possam estar debaixo da bênção de Deus? A Bíblia diz que a bênção de Deus, ela mora na casa do justo. Justo não significa perfeito. Justo significa alguém que foi justificado, foi tornado inocente. E isso aconteceu com você. O sangue de Jesus pagou o preço do seu pecado, e hoje você é justo diante de Deus, e esta bênção tem que estar na sua casa, tem que estar na sua vida. A única certeza que eu tenho pelo texto que nós acabamos de ler, que o Espírito Santo, Ele nos assiste na nossa fraqueza, Ele conhece as áreas que nós somos fracos, Ele conhece a nossa vulnerabilidade, Ele conhece as suas fraquezas, e Ele está dizendo: olha, eu não vou te deixar cair nas suas fraquezas, não. Eu estou aqui para interceder por você, eu estou aqui para orar por você. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos colher frutos de bênção que alcançarão toda a nossa família. E eu quero profetizar: Espírito Santo, ajude esta pessoa. Vai lá, Espírito Santo, e toma este coração. Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida. Entregue o seu coração para Jesus e deixa o Espírito Santo te selar com a presença. Deixa Ele te marcar com o selo da glória de Deus. Que o Espírito Santo te encha. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é igual a Cristo, Ele é igual a Deus, mas hoje Ele está morando dentro do seu coração, e Ele está pedindo a oportunidade de te transformar de dentro para fora. Sabe, queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele diz que nós não sabemos orar como convém. O que significa? Que às vezes a gente vai orar a Deus pensando: eu estou arrebentando, eu preciso disso, Deus. E na verdade você está pedindo algo que Deus não quer te dar.
Mas o Espírito Santo, ele pega as suas orações e ele traduz diante de Deus aquilo que você precisa. Pastor, então não preciso pedir? Não, a Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á. A Bíblia diz que nós temos que insistir, bater, nós temos que buscar, nós temos que interceder. Mas existem coisas, irmãos, que aqui vão acontecer nessa noite, que não foi você que pediu. Existem bênçãos nessa noite que é o Espírito Santo de Deus que está orando por você. É aquela bênção que você diz: meu Deus, mas chegou e eu não estava esperando. Chegou, mas eu não estava pedindo. Mas eu quero declarar que tem anjos de Deus essa noite liberando sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele vem nos ajudar a não repetirmos as mesmas fraquezas. Sabe, queridos, ele nos assiste. Ele está olhando para nós. Toda família aqui carrega fragilidades. Toda família aqui tem temperamentos difíceis. Um mais sisudo, outro mais brincalhão. O mais brincalhão casa com o sério começa a tirar sarro. O outro fica nervoso. Todas as famílias aqui têm pessoas diferentes. Famílias perfeitas são como montanhas azuis. Quando você chega perto, você vai ver os defeitos. Bicho morto, árvore caída. Por quê? Porque de longe é lindo. Mas quando a gente vai ver a realidade, todas as famílias aqui têm problemas. Não existe casamentos perfeitos. Não existem famílias perfeitas. Não existe pastor perfeito. Não existe igreja perfeita. Perfeito é Cristo. Cristo é a perfeição em nós. E Ele nos deu o Espírito Santo para nos moldar, para trabalhar no nosso coração. Então todas as famílias têm históricos de conflitos. Irmãos brigam, famílias têm problemas. E às vezes a gente tem guerras dentro da nossa casa. E muitas vezes existem maldições que se repetem, ciclos que vão acontecendo de geração em geração, que precisam ser quebrados da nossa vida. É por isso que eu não gosto de brincadeiras. A gente tem que tomar cuidado com as brincadeiras. A maioria das pessoas feridas são por causa de brincadeiras. Não é brincadeiras alegres. Brincadeira boa é aquela que todo mundo se diverte. Brincadeira que você faz, que uma pessoa fica triste, não é brincadeira. Então nós temos que tomar cuidado, porque palavras não voltam. E de repente aquilo que você falou pode se tornar um câncer. Pode se tornar uma dor insuportável. Uma brincadeira a respeito de uma traição. Um marido que diz: nossa, como aquela mulher está bonita. A mulher olha e diz: espera lá, eu nunca vi você me elogiando. Imagina aquilo que vai causar de trauma, de desconfiança. Ele vai falar: foi uma brincadeira, mas não é para brincar assim. Tem coisas que são brincadeiras. Se todo mundo ficou feliz, é brincadeira. Se a pessoa não ficou feliz, você tem que rever as coisas que você está falando, porque é uma palavra que sai da nossa boca, precisa ser palavra de bênção. Uma boca é como uma fonte que não pode jorrar dois tipos de água. A nossa boca tem que jorrar água de bênção e não de maldição. Amaldiçoe as doenças. Se tiver que amaldiçoar, amaldiçoe coisas que realmente estão atrapalhando a sua vida. Amaldiçoe essas maldições e diga: eu não quero mais viver essa pobreza, essa miséria, essa desgraça. Todo mundo da sua casa separa, todo mundo da sua família vive em pé de guerra, ninguém consegue se unir. É guerra, é briga, é discussão, cada encontro é um problema. Nós precisamos quebrar estes ciclos. E somente com a ajuda do Espírito Santo é que nós não vamos repetir os mesmos erros. Você não é forte. Paulo disse: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Como nós ouvimos no acampamento, nós precisamos enfrentar a carne, porém, nós temos que fugir dos pecados. E quando eu olho para este texto, eu entendo que pais ausentes geram filhos inseguros. Muitas vezes, a falta de perdão está trazendo distanciamento dentro da casa. E o pastor contou um testemunho esses dias,
que a empresa de um irmão não prosperava, a vida dele não ia para frente, e ele estava em todas as campanhas da igreja, e ele estava participando de tudo aquilo que poderia acontecer dentro da casa de Deus, era fiel, trabalhava, estava ali, fazendo tudo de melhor, porém não dava certo. E de repente, o Espírito Santo disse, ele carrega a mágoa do seu pai dentro do coração. Então ele chegou para aquele irmão e disse, irmão, e seu pai? Ele disse, graças a Deus, o Senhor tocou no nome dele. Porque, olha, se ele tivesse aqui, ele estaria me criticando nisso, e a minha vida não vai para frente por causa do meu pai. E o pastor disse, aí está o problema. Perdoe ele. E aquele irmão então fez uma oração, perdoando o seu pai. Disse, Senhor, eu libero meu pai, eu perdoo ele. Ele tem falhas, ele tem erros. Mas eu quero liberar o perdão. E a partir daquele momento de liberar o perdão, a empresa começou a prosperar, a vida dele começou a prosperar, e tudo começou a dar certo. Este é um exemplo, mas que talvez hoje, se você pedir ajuda para o Espírito Santo, ele vai trazer à sua mente alguma coisa que aconteceu, que está travando a sua vida. E quando eu olho para este texto, eu vejo que se nós desejamos ter filhos fortes, nós precisamos ser pais que dependem do Espírito Santo de Deus. Porque cada geração foi uma criação. O jeito que a minha mãe criou não serve para eu criar o Caleb. O jeito que a sua mãe fez, talvez ela fez com a cultura que ela tinha, com o jeito que ela tinha, com a simplicidade dela, deu certo, você é uma bênção de Deus. Mas talvez isso não dê certo para a próxima geração. Talvez os problemas dos seus filhos sejam problemas diferentes. Talvez a sua casa esteja enfrentando dificuldades diferentes. Talvez o seu casamento não seja como o casamento dos seus pais. Eu nunca vi meu pai discutir com a minha mãe. Eu conheço muitos casais que nunca discutiram e estão separados. Por quê? Porque não aprenderam como lidar com os problemas. Então, irmãos, o Espírito Santo nos ajuda, nos assiste nas nossas fraquezas. E quando eu olho para isso, eu vejo que aquilo que não é tratado pelo Espírito Santo na minha vida, é transferido para a vida dos meus filhos. Então, se você quer ter filhos fortes, uma casa forte, um casamento forte, tudo aquilo que o Espírito Santo não tratar, você passa para a próxima geração. E muitas pessoas não entenderam que o Espírito Santo não é uma força, ele não é um calor que opera no culto. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem ciúmes de você. Ele é Deus dentro do seu coração. Hoje Jesus não está na terra, hoje Deus não está na terra. Hoje o Espírito Santo, ele opera dentro de nós, através de nós. Deus está em você. Você é a casa que Deus escolheu. Porém, eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida. O Espírito Santo nos ajuda a orar de maneira eficaz. Ele nos ajuda a orar da maneira correta. Porque aquilo que você pede aparentemente é bom. Mas quem aqui numa oração, no momento de desespero, não pediu para morrer? E por que Deus não ouviu? E por que Deus não respondeu? Aquela oração que você fez, que não deveria ter feito. Aquele pedido que você fez diante de Deus, que não deveria ser pedido. E por que não foi atendido? Porque o Espírito Santo viu no seu momento de fraqueza que não era aquilo que realmente você precisava. Então ele trabalhou, ele operou. Essa declaração aqui de Paulo, porque nós não sabemos orar como convém, revela a nossa limitação. Que nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo, porque ele sabe realmente o que é melhor para mim. Se nós orarmos, o Espírito Santo conduz a nossa oração, ele vai te dar direções, ele vai te dar estratégias, ele vai conduzir a sua vida. Imagina, Deus aparece para Noé, nunca havia caído um dilúvio, chega para ele era agricultor, ele cultivava a terra, chega para ele e diz: Noé, eu quero que você construa uma arca, uma grande embarcação. Deus não ensinou Noé a trabalhar com madeira, ele não era marceneiro, carpinteiro, ele não sabia. Porém, quando Deus falou com ele,
Ele tinha uma direção. Quem conduziu Noé foi o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele passou betume, piche, por fora da arca. Ele não sabia o que era dilúvio. Deus falou e ele obedeceu. Tem coisas, irmãos, que o Espírito Santo vai te direcionar, que você não vai entender. Você não vai ter todas as respostas, porém, você vai fazendo com humildade, você vai fazendo com o coração na presença de Deus, você vai fazendo com dependência, pedindo: Espírito Santo, me ajuda, eu não estou conseguindo criar os meus filhos, eu não estou conseguindo ser um bom esposo, eu não estou conseguindo ser um bom pai, vai me conduzindo, porque nós não nascemos para fazer aquilo. Noé não nasceu para fazer uma arca, mas Deus foi capacitando, moldando, ensinando ele a trabalhar, dia após dia. Levaram 120 anos para a arca ser construída. E naqueles 120 anos, muitas pessoas ajudaram. Porém, quem ele conseguiu colocar dentro da arca? A sua família. Ele conseguiu salvar aquilo que é o maior patrimônio das nossas vidas. Porque o filho, queridos, não é aquilo que você dá para ele. O filho quer a presença. Sabe, queridos, a maior lembrança que todas as pessoas querem ter é momentos felizes. Por que o que mais marca a vida de uma pessoa são as viagens e não os carros? Você não olha a cor do seu carro quando você está dentro dele. Você não olha a cor, é legal quando você pinta, quando você entrega uma obra. Quando você entrega, é tudo lindo, mas de repente o que vai valer são aqueles momentos ao redor da mesa. Aqueles momentos de união da família, festa de aniversário, Natal. Quantas lembranças, viagens. São coisas que marcam porque você gastou tempo com pessoas. Aquilo que você investiu em pessoas, investiu na família, isso foi legal. É por isso que quando o irmão diz assim: pastor, eu vou viajar, o senhor abençoa? Eu falo: é claro que eu abençoo, porque ele vai trazer histórias, porque ele vai trazer momentos. O casamento vai ser restaurado, os filhos vão voltar alegre. Você vai para uma praia, ele nunca conheceu água salgada, o filho volta de lá deslumbrado. Como tem tanta água, como Deus é perfeito. E quando eu olho para este texto, eu me pergunto quantas vezes eu pedi para Deus: Deus, eu quero ter conforto, eu quero ter tranquilidade. Deus precisava moldar o meu caráter, então Ele colocou na minha vida situações, pessoas difíceis, momentos difíceis, porque Ele precisava trabalhar a minha vida, Ele precisava trabalhar o meu coração. E aquela pessoa difícil, que muitas vezes para todo mundo era difícil, Deus usou a vida daquela pessoa, porque eu tive que aprender a ter compaixão, eu tive que aprender a ter misericórdia, eu tive que aprender que eu não sei tudo, eu tive que aprender que mesmo pessoas que aparentemente são difíceis, elas nos ensinam muitas coisas. Quantas vezes nós buscamos proteção, e Deus está dizendo: eu quero que você amadureça. Se eu te proteger, você vai ser frágil. Uma criança, para aprender a andar, ela vai cair 1000 vezes ou mais. Seu filho, lembra quando ele foi no processo, ele gatinhava, ele foi aprender a andar, ele caía, e mães super protetoras iam lá: ele não pode cair, o pai já deixa se lascar e bate a cabeça, e você olha e fala: meu Deus do céu. E qual foi o resultado daqueles testes? Hoje ele está andando. Mas antes de andar, ele caiu muito. E aqueles tombos trouxeram amadurecimento. Sabe, queridos, tem coisa que Deus não vai te proteger, porque é isso que vai te tornar forte, é isso que vai te calejar, é isso que vai te tornar uma pessoa emocionalmente mais forte para enfrentar as lutas. Hoje, a pessoa está aqui, vivendo nas casas do pai, da mãe, e às vezes ela nunca pagou uma conta de água, nunca pagou uma conta de luz, e ela precisa morar sozinha. Aí ela vai perceber a dificuldade que é pagar aquilo ali. E a partir do momento que sai do bolso dela é que vem um amadurecimento. Que ela olha e diz: nossa, não é fácil viver. Era fácil viver debaixo da proteção de um lar, mas quando ela precisa assumir posições, como é difícil viver. Então, queridos, a bênção geracional,
ela exige um alinhamento com a vontade de Deus. Porque você não vive mais aquilo que você quer, mas você vive aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque aquilo que Deus quer para você, queridos, Ele vai financiar. Se você entrar debaixo do propósito de Deus, Ele vai te mandar os recursos que você precisa, não precisa se preocupar. Sabe, queridos, as pessoas falam, eu preciso ter casa para me casar. Eu casei, fui morar de aluguel, só tinha uma cama, um fogão velho, não tinha nada. Nós fomos conquistando juntos, nós fomos crescendo juntos. Eu não sei de onde as pessoas tiram tantas coisas. Ah, pastor, você nunca vai conquistar tudo para conseguir estar em determinado lugar, não. Eu fico imaginando, Gustavo, você pega lá o terreno, tá, vai lá. Tipo, quando você chega lá, você vai pegar uma nova roça. Eu fico imaginando os desafios de tratorar. E as pessoas que não conhecem falam, você vai entrar nesse mato aí, rapaz. Você fala, é aqui que eu vou arrancar dinheiro, bicho. Como? Aí você começa a trabalhar. De repente você planta. Daí não depende mais de você, porque você colocou a semente na terra, preparou a terra. Você tem que olhar para o céu e dizer, Deus, agora é com o Senhor. Eu preciso que o Senhor mande a chuva. E não pode ser muito, não pode faltar. Tem que ser no tempo certo, tem que colher no tempo certo. Tem que fazer tudo no tempo certo. Sabe, eu creio que muitas vezes você perdeu, achando que seria o melhor ano. E teve vezes que você achou vai dar tudo errado. Deus disse, não vai dar não, porque eu vou colocar as mãos. Famílias que vivem debaixo da ajuda do Espírito Santo não vivem apenas de desejos. Vivem, sabe do quê? Da direção que Deus vai dar. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para você estar é no lugar que Deus te colocou para estar. Porque, irmãos, não queira estar no lugar aonde Deus não está. Não queira estar no lugar aonde Deus esteve. Ah, eu era feliz, era nada. A sua mente criou essa perspectiva. Ah, se eu tivesse lá, não. Você não seria. Porque os melhores momentos da minha vida são hoje. Eu preciso entender que aquilo que eu plantar hoje é o que vai trazer as bênçãos geracionais. E só o Espírito Santo pode produzir esse alinhamento, porque é Ele que intercede por nós. Interceder significa colocar entre. O Espírito Santo entra na brecha entre você e Deus. É Ele que vai pedir para Deus aquilo que realmente você está necessitando. Você diz, eu não aguento mais. Deus lá do céu está dizendo, o Espírito Santo, Ele aguenta, Ele vai suportar. E depois que passar esse momento difícil, Ele vai ter grandes vitórias. Queridos, eu vou encerrar. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo é o que nos ajuda a nos manter na fé. Porque você vai ter muitos motivos, que a única coisa que você vai ter para segurar as suas mãos é a sua fé. Nós nunca ouvimos tanto a respeito de morte, alguém que matou não sei quem, fulano que matou não sei quem, fulano que agrediu não sei quem, pessoas que quando estão no trânsito tomam uma fechada, daqui a pouco é briga, a pessoa sai armada, situações de guerra, conflitos, discórdias. Irmãos, uma vida vai estruturada até um certo ponto. Você cria o seu filho na presença de Deus, vem um endemoniado e dá um crack para ele vicia no primeiro cachimbo que ele fumou. A sua vida que era tão estável vira do avesso, porque só sabe o que é ter o demônio dentro de casa se você ver um filho viciado. E eu conheço pais excelentes que o filho embarcou nessa vida, pais que educaram, foram exemplo, porque tudo a gente culpa a outra geração. A gente transfere, sabe por que eu sou assim? Porque, não, irmãos, tem coisas que vão acontecer na sua vida a partir de Cristo. E para isso nós precisamos entender que o Espírito Santo, Ele nos ensina que a fé não pode ser baseada somente nas palavras. As pessoas precisam ver Cristo em nós, através das nossas atitudes. Seu filho não vê Deus, então quando ele quer ter uma referência de Deus, ele olha para você. Sua esposa, quando quer ter uma referência de Jesus,
Você é o Jesus para a vida dela. Seu esposo, quando ele quer ter uma referência do que é a igreja, ele olha para a vida da sua esposa. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de constância, eu estou falando de carinho, eu estou falando de amor, eu estou falando de palavras doces, eu estou falando que você tem que ser a pessoa que dá o apoio, que cura o coração. Sabe, irmãos, o mundo vai bater, o mundo está sempre com as mãos estendidas para derrubar. E às vezes o único lugar que você precisa para recarregar você é a sua casa. E a sua casa precisa ser um céu. Você precisa voltar para o céu todas as vezes que você volta para dentro do seu lar. Um dia eu estava passando na rua e o cara estava chegando perto da sua casa. E de repente, quando ele chegou na porta, ele fez o sinal da cruz. Eu não sei se ele fez agradecendo pela vida que ele teve, do trabalho, voltando ao seu lar, ou porque ele tinha que encarar a mulher que estava dentro da casa. E eu fiquei naquilo, será que ele está fazendo esse sinal da cruz porque ele vai enfrentar um demônio dentro do lar, ou porque ele venceu um dia de vitória? Então nós precisamos entender que os filhos obedecem mais. Sabe, queridos, a partir do momento que eles veem em nós uma fé verdadeira. Você não vai ter dinheiro para dar tudo aquilo que o seu filho quer. O seu dinheiro pode comprar muitas coisas, mas uma faculdade vai depender do esforço dele. Uma conquista em determinada área vai depender da fé dele. E como eu faço isso? Você precisa ensinar os seus filhos a orar. Você precisa depender de Deus. Ah, pastor, eu não sei se vai dar certo. Você orou, você colocou diante de Deus. Existem situações na Bíblia que a pessoa teve que orar mais de uma vez. A Bíblia diz que Jesus ora por um cego e ele pergunta para o cego: o que você está vendo? Sabe o que ele diz? Eu estou vendo vultos, como se fossem árvores. E a Bíblia diz que ele orou a segunda vez. Irmãos, Jesus orou 2 vezes e a gente desanima no primeiro não. A gente desanima no primeiro problema que o nosso filho vai ter na escola. E quantos testemunhos a gente não ouviu de mães que ensinaram seus filhos dentro de casa? O professor falava: seu filho é burro, não sei o que, não aprende, porque antigamente era diferente. E a mãe chegava em casa e dizia: filho, sua professora falou que você é o melhor aluno da sala. Sua professora disse que você vai arrebentar. E Deus vai nos ajudar, meu filho, vai nos dar estratégia. E aquela mãe incutiu fé no coração do filho. E o filho se destacou. Nós não somos aqueles que matam sonhos. Nós não somos aqueles que desanimam. Nós não somos, eu sei que a gente precisa viver um nível de realidade. Mas você precisa entender que existem coisas que você pode acessar pela fé. Encerrando, irmãos, não é a perfeição que marca as gerações, é a dependência do Espírito Santo. E eu quero orar. Hoje, vamos ficar de pé. Eu gostaria que a igreja formasse grupos de 4, 5 pessoas, para que a gente ore um pelos outros. Saia do seu lugar. Vamos formar alguns grupos de oração. Sabe, queridos, não precisa ser de muita gente. Se você vê alguém sozinho, vai até lá, os diáconos vão organizando, gente. Se vocês verem pessoas de mãos sozinhas aí, em nome de Jesus, vai lá. Aqui, ó, forma aqui, pode formar aqui na frente, até mais, isso. Vamos lá. Em nome de Jesus. Feche esses círculos aqui, para vocês estarem orando. Feche os círculos. Em nome de Jesus. Saia, meus irmãos. Pode sair dos bancos. Fala com o Espírito Santo. Fecha aqui, ó, irmãos. Vem aqui na frente. Forme um círculo aqui. Fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, até hoje eu orei muitas coisas, mas eu preciso verdadeiramente orar aquilo que o Senhor quer que eu ore.
Espírito Santo, me perdoe todas as vezes que eu quis gritar independência, sendo que eu precisava da tua presença, que eu precisava do teu toque, que eu precisava das tuas mãos me socorrendo, me ajudando, me fortalecendo. Espírito Santo, conduz a minha vida. Eu não tenho referencial de pai, eu não tenho referencial de família. Eu estou aprendendo a ser marido sozinho, eu estou aprendendo a ser esposa sozinha. Eu estou aprendendo a amar, eu não tive dentro do meu lar nenhuma referência. Me ensina, porque na minha família ninguém prosperou e eu não sei como prosperar. E me ensina, porque na minha família ninguém venceu os obstáculos. E eu estou aqui aprendendo. Na minha casa não tinha diálogo. Na minha casa não tinha amizade verdadeira. Só pé de guerra, só discussões. E eu estou aqui, Espírito Santo, pedindo, conduz a minha vida. Me ajuda a recomeçar. Me ajuda, Espírito Santo, a ser um canal de bênção. Espírito Santo, eu sofri tantas vezes que eu tentei fazer aquilo que eu queria. Eu sofri tantas vezes tomando decisões erradas. Mas hoje, Espírito Santo, se a sua mão estiver na minha casa, se a sua mão estiver na minha família, eu vou saber como tomar a decisão. Eu vou saber como eu vou fazer da maneira correta. Espírito Santo de Deus, estenda a mão, Pai. Ajude, Senhor, os teus filhos. O Senhor conhece a fraqueza, Senhor, de todos eles. O Senhor sabe, Senhor, aquilo que eles lutam na madrugada, aquilo que eles pedem, Senhor, os desafios que eles têm, Pai. Mesmo, Senhor, com filhos que já se casaram, mesmo com os netos, Pai, que estão longe do lar. E eles estão aqui clamando, pedindo, me ajuda, Deus, me ajuda a melhorar nessa área, me fortalece, Deus, porque muitas vezes eu tenho sido um instrumento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, o instrumento que está trazendo a briga. Eu não tenho sido o ponto de encontro. Eu preciso, Senhor, ser o canal de bênção, eu preciso ser o canal de milagre, eu preciso, Senhor, ver a minha casa e a minha família debaixo da bênção do Senhor. A Bíblia diz que nós não sabemos orar da maneira correta. Então o Espírito Santo que nos assiste, Ele nos ajuda. Diga: Espírito Santo, me ajuda a perdoar, me ajuda a me libertar disso que dói, disso que fere. Talvez foi uma palavra errada na hora errada, talvez foi uma brincadeira, talvez foi algo, um sentimento, uma revolta, uma dor que você sente dentro do seu coração, porque você foi ferido por algo que aconteceu, você perdeu alguém que você amava, você passou dificuldades dentro do seu lar, está precisando de algo e a resposta ainda não veio. Ora por essa pessoa que está perto de você. Ela está precisando tanto da sua oração, ela está precisando tanto, ela está com problema muitas vezes da sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu lar, e ela está pedindo: me ajuda. Nós oramos, ó Deus, põe tua mão, Senhor, não deixa os seus filhos, guarda a Bia, Senhor, não deixa que nada, Senhor, fira o coração dela, Senhor, que hoje o Senhor cure, Senhor, essas dores, as lembranças, que ela venha, Senhor, ser instrumento de cura para esse mundo, Senhor, que muitas vezes o diabo tenta, Senhor, matar a bondade do nosso coração. Que ela venha, Senhor, ser cheia do amor, inundada pelo poder do Espírito Santo, que nenhuma cicatriz fique na alma. Ela vai curar muita gente no poder do Espírito Santo. Fortalece, Senhor, a tua filha, Senhor, fortalece, Senhor, as tuas filhas, em nome de Jesus, Pai. Que o Lucas seja, Senhor, e continue sendo esse canal de milagre. Fala com ele, gente, fala com o Espírito Santo. O que fazer quando ele vem aqui, em nome de Jesus. Mas ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Pai, guarda a nossa casa, guarda a Lídia, guarda a Pietra, guarda a Duda, guarda o Nicolas,
Guarda Fabienne, Fabinho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor estenda a sua mão, meu Pai. Quebra as barreiras espirituais. Senhor, venha visitar, Senhor, o teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, aí onde você está, só coloca a mão no seu coração. Sabe, irmãos, às vezes espiritual não é você pular. Às vezes ser espiritual é você falar: Espírito Santo, eu não sei. Às vezes ser espiritual é você chegar e dizer: Espírito Santo, eu não tenho a resposta. Espírito Santo, diminua eu, para que o Senhor cresça. Espírito Santo, me ajuda. Eu não sei orar, eu não sei o que pedir nessa noite, eu não sei o que o Senhor tem para a minha vida. Diga para Ele: me faz entender a sua vontade, Espírito amigo. Venha ser o meu melhor amigo, Espírito Santo. Convida Ele para ser o seu melhor amigo hoje. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De Aleluia! novo, faz de Em nome de Jesus. seu povo clama-te. Eu quis dizer, Pode voltar para o seu lugar. fazer quando ele vem aqui. Glória a Deus. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. E o que fazer quando Ele vem? Glória a Deus. Aqui, Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Glória a Jesus. Irmãos, coloque algo no seu coração, que quanto mais espiritual você for, mais humilde você é. Quanto mais cheio de Deus você for, mais a mão estendida para ajudar outras pessoas você vai ter. O espiritual não é aquele que pula, profetiza, não é aquele que faz aquele barulhão todo, não, e vem aqui, tem aparência, não. O espiritual é aquele que tem o amor de Cristo dentro do seu coração. E quando ele vê alguém passando dificuldade, ele é a mão estendida para levantar. Quanto mais espiritual e mais próximo de Deus você estiver, você vai perceber que você cada vez vai ficar menor. Irmãos, a gente precisa crescer em amor, pedir ao Espírito Santo que conduza os nossos passos. O mundo, o sistema, já está no maligno. As coisas lá fora, os valores estão deturpados, a justiça está deturpada, a política está deturpada. O errado, eles estão tentando fazer com que se torne certo.
mas nós precisamos de uma direção, e essa direção é do Espírito Santo de Deus. Quando você tiver dúvida, é só você olhar para dentro de você e falar com o Espírito Santo: o que eu faço? Como eu vou agir? O que o Senhor faria no meu lugar? E Ele vai conduzir você em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós temos alguns recados. Culto de mulheres, dia 21 de fevereiro. Todas as mulheres. Já sábado agora, olha que bênção. Meu Deus, o negócio está voando. Mas nós precisamos de cesta básica. Nós socorremos uma irmã numa dificuldade muito grande. Em nome de Jesus. Nem aqui da igreja ela é, mas ela estava precisando. Nós precisamos de bala, refrigerante. Mais alguma coisa? Olha aquele cartaz do Ajude-nos na igreja.